Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de dois santos, que, além de dedicados à medicina, também são exemplos de fé e compaixão. Vamos falar sobre os santos Cosme e Damião, irmãos gêmeos que viveram no século III, e que, com suas ações altruístas, se tornaram figuras de grande importância tanto na Igreja Católica quanto em outras tradições religiosas. A história deles é inspiradora, pois acredita-se que, como médicos, eles praticavam a medicina de forma gratuita, ajudando os necessitados sem cobrar nada em troca. Sua santidade e devoção à fé são reconhecidas até hoje. A festa desse santo é celebrada de maneira diferente em várias tradições. Na Igreja Católica, a celebração ocorre no dia 26 de setembro, segundo o calendário litúrgico romano do rito ordinário, e no dia 27 de setembro pelo rito extraordinário. Já na Igreja Ortodoxa, a data é celebrada no dia 1º de novembro, e os ortodoxos gregos também os homenageiam em 1º de julho. Nas religiões afro-brasileiras, eles são sincretizados como entidades infantis e festejados em 27 de setembro. E se você gosta de história e deseja saber mais sobre a vida dos santos, não deixe de conferir os links na descrição do vídeo, onde você encontrará livros e recursos que exploram ainda mais essas histórias fascinantes. Vamos começar! O culto aos santos Cosme e Damião se espalhou por diversas partes do mundo ao longo dos séculos, ganhando importância não apenas no campo religioso, mas também na medicina. A primeira associação médica da Europa a reunir cirurgiões foi a Confrérie École de Saint-Côme, em Paris, fundada em 1226. Essa confraria durou até a Revolução Francesa, e tinha como objetivo reunir médicos e cirurgiões, que, inspirados pela vida de Cosme e Damião, procuravam praticar a medicina com generosidade e dedicação aos mais necessitados. A associação foi uma das primeiras a simbolizar a união entre a fé religiosa e a prática médica, refletindo a grande importância que esses santos tinham no universo da medicina. Em Portugal, no século XIX, os santos continuaram a ser figuras centrais na vida das confrarias médicas. Para obter o título de doutor em Coimbra, por exemplo, os estudantes eram obrigados a pagar emolumentos para a Irmandade de São Cosme, evidenciando como a devoção ao santo estava profundamente ligada ao campo acadêmico e profissional. Eles eram considerados padroeiros dos médicos, com seu exemplo de altruísmo sendo seguido por gerações de profissionais. No Brasil, o culto a Cosme e Damião chegou em 1530, trazido por Duarte Coelho Pereira, e logo se espalhou, tornando-se especialmente forte em Igaraçu, Pernambuco, onde foram estabelecidos como padroeiros da cidade. No Nordeste brasileiro, sua devoção foi associada a um importante papel na proteção contra epidemias, sendo invocados para afastar os contágios e garantir a saúde da população. Esse culto ganhou ainda mais força com o sincretismo religioso, quando os negros identificaram os gêmeos mártires com o orixá Ibeji, divindade da religião afro-brasileira que representa a infância, a alegria e a proteção. Esse sincretismo religioso é uma das manifestações mais marcantes da história de Cosme e Damião no Brasil, onde a tradição cristã se mescla com as crenças africanas, criando uma conexão única entre fé, cultura e proteção espiritual. A devoção aos santos não se limita ao passado. Hoje, em muitas partes do Brasil, especialmente no Nordeste, festas e celebrações em honra a Cosme e Damião continuam a atrair milhares de fiéis, que buscam sua intercessão para a saúde, proteção e prosperidade. A cada ano, a imagem dos santos é carregada em procissões e, especialmente em 27 de setembro, dia da sua festa, as ruas se enchem de alegria e devoção, reafirmando o poder desses santos, que, ao longo de mais de 1000 anos, continuam a ser símbolos de fé, cura e fraternidade. O culto aos santos Cosme e Damião, ao longo dos séculos, também gerou debates e reflexões sobre sincretismos, especialmente quando se observa a mitologia grega. Já no século V, existem registros de cultos no Mediterrâneo que associavam os santos a uma figura semelhante aos deuses gêmeos da mitologia grega, Castor e Pólux. Esses deuses, filhos de Zeus, eram conhecidos por suas proezas e suas habilidades em curar, muito semelhantes às atribuições dadas a Cosme e Damião. Na tradição grega, havia também a crença em um óleo santo,
vinculado aos irmãos, que possuía o poder de curar doenças e até de conceder a fertilidade às mulheres estéreis, características que, de certa forma, se alinham com a vida e os milagres atribuídos aos santos. Essa associação gerou uma corrente de pensamento que tenta mostrar que Cosme e Damião não teriam existido de fato como figuras históricas, mas seriam uma adaptação cristã da lenda de Castor e Pólux. Alguns grupos isolados ainda sustentam essa tese, argumentando que o culto ao santo é uma versão cristianizada de uma tradição pagã. No entanto, essa teoria é amplamente combatida por aqueles que defendem a existência real de Cosme e Damião, considerando-os como figuras históricas e cristãs autênticas. Embora essa visão de sincretismo entre o cristianismo e as antigas crenças pagãs seja vista com ceticismo por muitos, é inegável que, na tradição popular, há uma fusão de características dos santos com outras divindades ou figuras míticas. O povo, ao longo da história, muitas vezes adaptou e reinterpretou esses símbolos religiosos, como uma forma de dar continuidade às suas crenças e práticas espirituais. Isso se reflete não só no culto dos santos Cosme e Damião, mas também em muitos outros exemplos de sincretismo religioso, onde o cristianismo se mistura com elementos das religiões locais e das mitologias antigas. Assim, o culto a Cosme e Damião não apenas carrega consigo uma rica história de fé e devoção, mas também reflete o complexo processo de adaptação cultural e religiosa ao longo dos séculos. A união entre as tradições populares e o cristianismo, muitas vezes, resulta em uma simbologia que transcende as fronteiras de uma única religião, criando uma conexão profunda entre as pessoas e suas crenças. O poder de cura e proteção atribuído aos santos, assim como a generosidade e altruísmo de suas ações, continuam a ser elementos fundamentais desse culto, que ressoa em diversas culturas ao redor do mundo. A relação entre os santos Cosme e Damião e as religiões afro-brasileiras é um exemplo claro de sincretismo religioso, algo muito presente no Brasil. No candomblé, batuque, xangô do Nordeste, xambá e nos centros de Umbanda, os gêmeos são reverenciados como meninos de Angola, figuras que trazem bem-estar e protegem aqueles ao seu redor. Associados à infância e à pureza, Cosme e Damião são vistos como espíritos de alegria, que proporcionam harmonia e felicidade nos ambientes em que se encontram. Acredita-se que eles têm o poder de desfazer feitiços e auxiliar na cura de enfermidades, além de proteger e amparar aqueles que estão em situações de fragilidade, como crianças, idosos e enfermos. Esses santos, em sua representação nas religiões afro-brasileiras, também são considerados trabalhadores da caridade, sempre prontos a ajudar aqueles em situação de desamparo. Sua energia é vista como capaz de descarregar ambientes de energias densas, trazendo leveza e harmonia. A inocência das crianças é um traço que se associa diretamente aos meninos de Angola, que gostam de doces, frutas e guloseimas, algo que também faz parte das celebrações em sua honra. No Brasil, a festa de São Cosme e Damião é celebrada no dia 27 de setembro, e a forma de homenagem é marcada por uma grande alegria. Em muitos templos, é comum enfeitar os espaços com bandeirolas e desenhos coloridos, criando um ambiente festivo que simboliza a vivacidade e a proteção que os santos trazem. Nas ruas, crianças, que são as principais homenageadas, saem em busca dos doces e brinquedos que são distribuídos, uma tradição que reforça a ligação entre os santos e a infância. Na Bahia, especialmente, é comum que as pessoas se reúnam em torno de uma mesa farta, oferecendo caruru, vatapá, doces e pipoca para a vizinhança, celebrando com comida e alegria o Dia dos Santos. A celebração, cheia de cores, música e comida, se torna uma manifestação de fé e união, unindo diversas pessoas em torno da devoção a Cosme e Damião, em um ambiente de fraternidade e acolhimento. Essa festividade é um reflexo de como o culto aos santos Cosme e Damião transcende as barreiras religiosas, sendo adaptado de maneira única nas diversas tradições do Brasil, onde o sagrado se mistura à cultura popular, criando uma festa cheia de significado e conexão entre as pessoas. Ao longo de sua história, a celebração de 27 de setembro tem sido não apenas uma homenagem a esses santos, mas também uma expressão de fé, solidariedade e alegria, marcada pela presença de crianças, pela troca de presentes e pela partilha de alimentos entre amigos e vizinhos.
A celebração de Santos Cosme e Damião pela Igreja Católica tem uma história interessante e marcada por mudanças ao longo do tempo. Por muitos séculos, a festa foi celebrada no dia 27 de setembro, seguindo o calendário romano até a reforma litúrgica de 1969. Com a reforma, o calendário passou a comemorar os santos no dia 26 de setembro, em virtude da importância de São Vicente de Paulo, cuja festa também ocorre no dia 27. Para evitar que as duas comemorações coincidissem, decidiu-se mover a festa de Cosme e Damião para o dia anterior. Como não se sabe ao certo a data de sua morte, os santos acabaram ficando com o dia 26, enquanto São Vicente permaneceu no dia 27, data conhecida de sua morte. No entanto, muitos católicos tradicionalistas e devotos mais antigos, assim como as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, continuam a celebrar os santos no dia 27, mantendo viva a tradição. No Brasil, especialmente, é comum que as festividades aconteçam nesse dia, mesmo com a mudança oficial do calendário litúrgico. Além disso, a Igreja Ortodoxa também celebra os santos Cosme e Damião, mas de maneira um pouco diferente, pois reconhece 3 pares de santos com esse nome. O mais associado aos santos médicos da Síria é celebrado em 1º de novembro, sendo conhecido como Cosme e Damião da Ásia Menor. Há também celebrações em 17 de outubro, para os santos da Cilícia, e em 1º de julho, para os de Roma. Todos esses pares de santos são considerados anárgiros, ou seja, desapegados do dinheiro, o que leva a uma reflexão sobre a ideia de que os 3 pares podem se referir ao mesmo par de irmãos. No Brasil, os santos Cosme e Damião são tradicionalmente considerados os padroeiros dos farmacêuticos e médicos. Sua história, marcada por milagres de cura e generosidade, é um exemplo de como essas profissões, embora separadas ao longo do tempo, estão profundamente interligadas. A figura dos irmãos gêmeos, que eram conhecidos por curar sem cobrar nada em troca, é muitas vezes vista como um símbolo da complementaridade entre a medicina e a farmácia. É interessante notar que, na Idade Média, os relatos sobre as curas milagrosas dos santos gêmeos podem ter sido uma forma de antecipação da divisão de trabalho que viria a ocorrer apenas no século XIII, quando a farmácia foi oficialmente separada da medicina, tornando-se uma profissão distinta. A devoção a Cosme e Damião, seja nas igrejas católica, ortodoxa ou nas religiões afro-brasileiras, transcende as fronteiras religiosas e culturais, unindo pessoas em torno da cura, da caridade e da alegria. A tradição de celebrar sua memória no Brasil, com suas festas animadas, doces e guloseimas, reflete um profundo respeito pelas lições de generosidade e fé que os santos representam. Cada celebração, independentemente da data ou da religião, é uma expressão de gratidão e devoção aos santos que continuam a tocar a vida das pessoas, trazendo proteção, harmonia e cura. Ao refletirmos sobre a história e a devoção aos santos Cosme e Damião, vemos como a fé, a cura e a generosidade transcendem o tempo e as barreiras religiosas. Esses 2 irmãos gêmeos, que dedicaram suas vidas a curar os doentes sem cobrar nada em troca, continuam a inspirar não apenas a Igreja Católica, mas também outras tradições religiosas, como a Igreja Ortodoxa, o Candomblé, a Umbanda e o Batuque. Cada um à sua maneira, essas religiões reconhecem nos santos uma força protetora, que traz alegria, harmonia e cura para todos ao seu redor, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade, como crianças, idosos e enfermos. Cosme e Damião são mais do que figuras religiosas. Eles representam a pureza e o altruísmo que devemos buscar em nossas vidas cotidianas. Sua história nos ensina a importância de cuidar do próximo sem esperar nada em troca, de praticar a caridade e de trabalhar em prol do bem-estar coletivo. A ideia de cura, em seu sentido mais profundo, vai além da medicina. Ela envolve a energia do amor, da generosidade e da solidariedade, elementos que também estão presentes nas celebrações em sua honra, com comida, doces, brinquedos, acima de tudo, o espírito de união. No Brasil, a comemoração de 27 de setembro, seja pelas tradições católicas, afro-brasileiras ou populares, é uma expressão de fé que une pessoas de diferentes crenças e culturas. É um dia para lembrar que a cura, tanto física quanto espiritual, está ao nosso alcance quando agimos com coração puro e generoso, como fizeram Cosme e Damião.
As festividades que enchem as ruas de cores e alegria, com a troca de doces e brinquedos, são um reflexo de como a fé pode ser vivida de forma simples, mas profunda, e como ela pode transformar a realidade das pessoas ao nosso redor. Portanto, ao final deste vídeo, convido você a refletir sobre como podemos, em nosso dia a dia, ser mais como Cosme e Damião. Como podemos trazer mais alegria e cura para a vida daqueles que nos rodeiam, praticando a caridade e a generosidade sem esperar nada em troca. Que possamos ser agentes de transformação, como eles foram, e que a nossa fé, independentemente de nossa religião, nos leve sempre a espalhar bondade, harmonia e amor, tornando o mundo um lugar melhor para todos.